Saúdo a todos com a paz do Senhor, aos amados e queridos irmãos. Estamos online simultaneamente. Domingo passado a conexão ficou travando um pouco, porque estava muito baixa a conexão aqui na igreja no domingo e não percebi, e por esse motivo ficou travando algumas coisas, ao invés de eu botar o roteador aqui do meu telefone, que também funciona muito bem. Vamos fazer uma oração. Acredito que hoje, pelas configurações, está transmitindo excelente aqui, os anúncios aqui do próprio programa está dando como uma conexão excelente. Então vamos fazer uma oração, pedir a Deus que nos abençoe e edifique. Estamos nesta noite num culto de doutrina. Hoje vamos estar falando Provérbios capítulo 30, verso 24 ao 28. São 4 animais, né? Bichos, insetos, é o que as nossas vidas, a Bíblia, é interessante isso. A Bíblia fala assim, tem coisas que a nossa vida, ela faz, a fauna e a flora faz, né? Compreender. A terra, o semeador que saiu a semear, né? E na fauna ele usa os animais. Sede simples como a pomba, prudente como a serpente, guardai dos cães, né? Então, eis que vos envio como ovelha no meio de lobos. Então, essa analogia que a Bíblia nos traz o conhecimento para compreender que na fauna e na flora tem coisas que lá, os sentimentos, cotidiano, a vida deles, que propriamente se compreende, e Deus vai nos ensinando a compreender, a fazer a sua vontade. E hoje, terça-feira, dia 26 de maio, bênção de Deus, nosso obreiro que está aqui hoje, Gilvan, está fazendo aniversário, é uma honra estar aqui, bênção de Deus. Nosso pastor Arthur Luiz Meirelles fez aniversário semana passada, mas a gente bota o nome dele aqui para o pessoal saber, né? Que aqui é a Assembleia de Deus de Parque Colômbia, você que está vendo aí um culto de doutrina, mas nosso pastor presidente, nosso pastor Arthur Luiz Meirelles. Aqui é o pastor Ângelo, mas claro, para servir, para lavar os pés uns dos outros, as mãos, e assim Deus vai abençoando nossa vida. Deus Pai Santo, maravilhoso aos nossos corações, bendito seja o teu nome, Pai, aleluia aos teus servos, dá vitória, edifica, renova, dá vitória aos corações, os lares, esse momento que talvez com a vida turbada, talvez pela família, pelos filhos, pelo dia a dia, pelas circunstâncias que nos sobrevêm, qualquer uma, Senhor, preocupações, aleluia, estende as mãos, ó Deus, aleluia, quer financeiramente, quer no lar, quer nos filhos, os pais, meu Deus, quão tempo trabalhoso nós estamos vivendo hoje, Senhor, mas é a tua mão, é o teu poder, é a tua graça que nos dá a força a compreender a tua vontade, e o teu Espírito Santo consolando os lares e vidas, Senhor, e corações para a glória do teu nome, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Nosso obreiro Gilvan, louvando a Deus, aleluia, esse momento com dois hinos da harpa, estaremos louvando, bendizendo, e depois nossa irmã Ângela vai cantar um hino de louvor ao nome do nosso Deus, e até 8 horas hoje é o nosso estudo da palavra, e vamos estar meditando na palavra de Deus. Está aí na tela, você está vendo, aos irmãos que estão aqui, os poucos irmãos que estão aqui, né, estão vendo na tela aqui ao lado, e o que você está vendo aqui na sua casa, né, Provérbios capítulo 30, verso 24 ao 28. Vamos ouvir 2 hinos da harpa, nosso obreiro Gilvan, em seguida fazendo a leitura devocional. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino 212. Os guerreiros. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante o levarão.
vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vê com que valor combate contra o mal. Podem tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando ataca outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá depressa, não vacile, hoje Deus te chama para me pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama, e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se remida, mas são poucos os soldados para a batalha. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas. Fique curioso, mas que traga. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Aleluia, glória a Deus. Vamos dar continuidade no 213. Louvado e exaltado seja Deus. Eu já sinto a presença desse Deus tão maravilhoso neste lugar. Louvado seja Ele. Sobre a terra. Posso? 213. Sobre a terra vou andando, peregrino para o céu, satisfeito e salmodiando ao bondoso Deus. Com feroz inimigo pelejando sempre estou,
Paz conservo, paz comigo, pois amado sou. Meu pastor é Pai celeste, que me guia pra Sião. Pelo vale muito preste, com segura mão. Nos perigos da viagem, nas angústias e na dor, sua voz me diz coragem, sou teu Salvador. Com Jesus eu trabalhando, persevero em oração. Seu saber, com fé buscando, pra tornar-me sã. Que prazer incomparável ser guiado por Jesus. Seu porque estou tão amado na perene luz. Ao chegar-se na pátria, todos prantos cessarão. Já o sol divino raia na feliz mansão. Mal e luta e agonia acabaram-se aqui. Cristo vem, oh que alegria vamos ter ali. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Zacarias. Louvado seja Deus. O título é Bênção Prometidas. Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: zelei por Sião com grande zelo e com grande indignação, zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade de verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte de santidade. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na sua mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nela brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isso for maravilhoso aos olhos, assim diz o Senhor dos Exércitos, se isso for maravilhoso aos olhos dos restos deste povo, naquele dia será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Glória a Deus. E trá-lo-ei e habitarão no meio de Jerusalém, e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Em verdade, em justiça, assim diz o Senhor dos Exércitos: esforçar-se-ei as mãos de todos vós que nestes dias ouviste esta palavra da boca do profeta, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado, porque antes destes dias não houve
aluguel de homem, nem aluguel de animal, nem havia paz para quem entrava, nem para quem saía, por causa do inimigo, porque eu insisti a todos os homens, cada um contra o seu companheiro. Mas agora não serei para com o resto deste povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque a semente prosperará, a vinde dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão os seus orvalhos, e farei que os restos deste povo herdem tudo isso. E há de acontecer à casa de Judá e ó casa de Israel, que assim como foste uma maldição entre as nações, assim vós salvarei e serei uma bênção. Não temas, esforcei e as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como pensei fazer mal quando o vosso pai me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim pensei de novo e fazer bem a Jerusalém, a casa de Judá, neste dia. Não temas, eis as coisas que deves fazer. Fala a verdade, cada um com o seu companheiro. Executa o juízo de verdade, de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pensei mal no seu coração contra o seu companheiro, nem ame o juramento falso, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, e o jejum do 5º, e o jejum de 7º, e o jejum do 10º mês, será para a casa de Judá, gozo e alegria, e festividade solene, amai, pois, a verdade e a paz, assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda sucederão que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outro, dizendo, vamos depressa suplicar a favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei, assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus é conosco, louvado seja o santo Deus. Oremos, amados irmãos. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por essa tua palavra, meu Senhor, que o Espírito Santo venha falar no nosso coração, meu Pai eterno. Derrama a tua graça sobre essa noite ao teu povo que está aqui e também daqueles que estão em casa, meu Senhor da glória. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor para a igreja. É motivo de grande alegria poder estar mais uma noite na casa do Senhor para louvar em adoração no nome do Senhor Jesus, né? Amém. Aleluia.
madrugada, de joelhos dobrados, você me buscou. Eu estava lá, te ouvindo bem baixinho, ajoelhado ali no seu cantinho. Vai valer a pena quando eu fizer acontecer tudo aquilo que eu te prometi. Aí você vai entender todo o processo que eu te trouxe aqui. São marcas de batalhas pra você não se esquecer de mim. Mas o tempo é só um detalhe. Eu estou te preparando. O processo é doloroso, eu sei. E só quem passa entende o valor de uma lágrima derramada em meio à dor. Teu silêncio, teu gemido, pra mim são como um grito, e eu te entendo, Deus. Vai valer a pena aquela lágrima que você derramou, aquele dia que de madrugada, de joelhos dobrados, você me clamou. Eu estava lá, te ouvindo bem baixinho, ajoelhado ali no seu cantinho. Vai valer a pena quando eu fizer acontecer tudo aquilo que eu te prometi. Aí você vai entender todo o processo que eu te trouxe aqui. São marcas de batalhas pra você não se esquecer de mim. São marcas de batalhas pra você não se esquecer de mim. Aleluia, glória a Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Meus queridos irmãos e amados, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração, vamos pedir a Deus que nos abençoe. Aleluia! Estenda as mãos em casa, a Bíblia em mãos, é importante. Vamos fazer mais uma oração. Deus Pai, santo é o teu nome, é a tua palavra, é esse momento, meditarmos nela juntos, a edificação, Senhor, a começar por mim, a entender a tua vontade, a compreender a tua vontade. Espírito Santo de Deus, aleluia, aos teus servos, no nome de Jesus, aleluia. Que Deus abençoe aos irmãos, irmão Giovan, que hoje está aniversariando, todos os irmãos que estão aqui, irmã Ângela, com uma alegria muito grande, esse momento, aleluia. Pode sentar, meus amados irmãos, pode sentar, aleluia. Estamos no estudo da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 30, versículo, aleluia, do 24 até o 28. Provérbios capítulo 30, vamos ler do 24 até o 28. Aleluia, sem perca de tempo, 8 horas em ponto, estarei encerrando esse momento. Aleluia, mais ou menos. Tem 4 pontos nessa lição hoje.
que ele fala de 4 animais, 4 bichos, né? 4 insetos e animais, bichos aqui, insetos, que nos dão exemplo para a palavra de Deus a seguirmos. Uma natureza na fauna que faz a nossa vida compreender a vontade de Deus. E esse sentimento que tem nesses insetos, nos animais, você vai ver que são coisas que a gente aprende com verdade mesmo. Se você olhar para ele, com certeza vai entender a vontade de Deus. Vamos lá, Provérbio 30, 24. Estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mais sábias, bem providas de sabedoria. Aí ele começa a dizer, primeiro, as formigas são um povo impotente. Diga comigo, impotente. Todavia, no verão, preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil, que isso é fragilidade, e contudo fazem a sua casa nas rochas. Versículo 27, os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem e em bandos se repartem. Melhor dizendo, não tem rei, e contudo todos saem, e em bandos se repartem. Versículo 28, você em casa, lê comigo, todo mundo junto. Você em casa, os poucos irmãos que estão aqui. A aranha apanha com as mãos e está no palácio dos reis. Claro que há traduções que falam de lagartixa, que é o mesmo sentido, né? Que nós vamos meditar nessas 4 circunstâncias que o comentarista quer, 4 coisas que são pequenas da terra. Que maravilha entender isso. Primeiro, vamos lá, vamos seguir. Claro, a formiga, né? A Bíblia fala em Provérbios capítulo 25, dizendo que a formiga, ela é um povo impotente, né? Todavia, no verão, preparam a sua comida. A personalidade desse animal, se você ler no YouTube, tem um documentário, se você olhar lá, basta que botar assim, procura o grande organismo, né? Ou documentário sobre a formiga. Você vai ver no YouTube um documentário muito interessante que eu vi muito tempo atrás, que falava desses insetos, que ele fala que é um grande organismo, porque eles têm personalidades. Todos estão ali porque quer. Nenhuma das formigas entenderam que as formigas é um grande organismo. E a forma como ela funciona, como a igreja é um organismo vivo, né? Que cada um tem a sua personalidade, e a Bíblia diz isso, vai ter com a formiga o preguiçoso, que são grandes coisas para aprender. Aí eu vi que a formiga, o que dá a entender, é chamado de prudência. Nessa expressão que ele usa, por ser vou voltar aqui o versículo, que diz, as formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam a sua comida. Eles buscam a sua comida. Então isso chama de prudência. Nunca se ouviu tanto falar em uma palavra chamada cuidados e prudências. Como se ouve falar, vamos ser prudentes, vamos vigiar, porque, olha aí, não está errado isso, com certeza, prudência. Mas eu separei aqui, na língua portuguesa, o que venha a entender como a formiga, que temos que aprender com ela. Por que temos que aprender? Uma das coisas que ela tem é a prudência. Vamos lá, prudência no Aurélio, que simplesmente é sinônimo em 3 sentidos. Ele dá, no Aurélio, prudência, dá sinônimos de 3 sentidos. Primeiro, ponderação. Aí eu coloquei, olha o que é o sinônimo de prudência: sensatez, bom senso, errado um pouquinho ali, esqueci do hífenzinho, tá? Discernimento, olha na tela aí vocês, vamos lá, fala comigo, todo mundo, os irmãos, os poucos irmãos podem falar comigo, quem conseguir enxergar no telão aqui, do lado, e os irmãos em cada: equilíbrio, critério, tento, sabedoria, saber, serenidade, reflexão, razão, acerto, pensar, medida, maturidade, prumo, razoabilidade e propósito.
Sinônimo de prudência primeiro tem esse sentido de ponderação, de ponderar. Essas palavras que você conhece muito bem, que se você vai nesse caminho, como Deus vai se agradar. Segundo, vamos lá, cautela, que é o que se está falando muito aí. Vamos ter cautela, vamos ter prudência, vamos agir. Claro que essa linguagem está totalmente certa, não estou indo contra. Mas como é uma linguagem que estamos ouvindo muito, e esquecemos da nossa própria vida como cristão. Então, sinônimo de prudência no sentido de cautela. Vamos lá, precaução, prevenção, cuidado, atenção, reserva, segurança, acautelamento, caução, previdência e providência e conselho. Esse instinto que a formiga tem como prudência de entender. A Bíblia fala que, todavia, ela no verão trabalha para juntar comida, para estar ali, porque ela sabe, quando viu chegar o inverno, a dificuldade é muito grande. Então, preparar, se reservar, isso também como prudência, como cautela. E eu separei o que é caução. Caução é interessante. É um cuidado em evitar dano ou prejuízo. Cautela e precaução. O que é caução? É um cuidado que você tem na vida. E as formigas, ela tem esse cuidado no nosso dia a dia. Temos que entender isso. São sentimentos que estão ali humanos, que os animais, os insetos, têm na sua natureza. Quem pecou foi o homem. E o que mostra carregar a cruz somos nós. Que se, como prudência, o que estamos falando tanto, por causa de um problema que está acontecendo, também temos que ter esses sinônimos na nossa vida, de ponderação e também de cautela. O último que diz moderação, sinônimo de prudência, né? Nesses três sentidos, tanto ponderação, cautela e por último moderação. O sinônimo de prudência, que moderação que diz o seguinte: moderação propriamente, comedimento, circunspecção e sobriedade e discrição. Claro que moderação a gente conhece. Agora, sobriedade, sede sóbrio e vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, brama como leão buscando a quem possa tragar. Discrição é você entender. Agora, comedimento é moderação determinada pelas exigências das circunstâncias, dos deveres e dos usos como é que diz? Em eminência, né? Incontinência, melhor dizendo, né? Incontinência, do que está acontecendo aí pelo seu dia a dia. Então, nós entendemos que comedimento é a moderação determinada. Circunspecção é precaução no agir e no falar, atentando a todos os aspectos de um assunto dado. Porque nós estamos vivendo num momento da nossa vida em que, se eu não vigiar e se a igreja não vigiar, nós estaremos gladiando entre um e outro. Nós temos dois grupos de pessoas aqui, né? Estamos vivendo uma circunstância. E como se fala de circunspecção, como é um sinônimo de prudência, esses sentimentos que traz à nossa vida, fazer entender a vontade de Deus. Então, a formiga, ela tem essa prudência, ela compreende, ela sabe muito bem, ela pensa no amanhã. Como é pensar no amanhã? A Bíblia fala sobre isso. Vamos lá. No verão, prepara a sua comida, como diz lá o provérbio, né, 25, 30 a 25. Pensar isso é entender que o amanhã pode acontecer circunstâncias. Se você tem uma vida hoje, você não sabe os seus problemas da vida. O que venha sobre você, acrescentar a fé. Jesus fala de pouca fé, homens de pouca fé. E quando ele chega para uma pessoa que ele olha e tem uma atitude de dizer assim: eu sou homem de autoridade, digo a esse vai, e ele vai, e vem, e ele vem, diga somente uma palavra. E olha, era um centurião romano, não era um judeu.
não era um religioso. E Jesus fala assim: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Sabe por quê? É a compreensão desse momento de precaução, desses sinônimos que estamos vendo da formiga. Então ela prepara a sua comida, todavia é impotente. A Bíblia fala que chama ela no versículo 25 de impotente. Todavia, porém, né, uma preposição, ele diz: no verão preparam a sua comida, porque ele sabe o que pode acontecer. Vamos seguir aqui. Para que possais resistir o dia mau. Eu li a parte B aqui do Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, ele é como a ação da formiga. Se ela sabe que vai vir o inverno, ela sabe que vai vir a chuva, ela sabe que vem as circunstâncias, que para ela é um problema, então o que ele tem que fazer? O que ela faz? Ela prepara a comida no verão, porque ela sabe que quando começar a chover é difícil, e lá embaixo, junto dela, tem uma comida. Mas o crente, Paulo escreve assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Aí ele fala que não temos que lutar contra a carne e sangue, e sim contra os principados, potestades, contra as hostas da maldade, contra os príncipes das trevas, nos lugares celestiais. Aí ele, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, né? Então entender isso é você e eu compreender que, peraí, para me lutar, para me entrar numa batalha espiritual, para me compreender a vontade de Deus, há crentes que estão entendendo numa espiritualidade que essa batalha espiritual é só repreender em nome de Jesus, só expulsar demônio, só fazer milagre, que o diabo fica furioso. E o meu ego? E o meu eu? E meu fruto? A Bíblia diz que sobre o capítulo 7 de Mateus, se você ler esse capítulo, você vai ver como Jesus fala da questão de você produzir frutos bons. Uma árvore boa, produzir bons frutos. E a nossa atitude como crente, Jesus disse que pelos frutos os conhecereis. Então olha lá, vamos lá. Aí quando ele fala do dia a dia, do comida, observa bem, que o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Olha o que a formiga faz, ela sabe que vem o inverno, e Jesus explica no capítulo 6, diz assim: não vos inquieteis pelo que comeremos e pelo que beberemos, porque essas coisas o gentio bem mesmo procura, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa inquietação do dia a dia, ele assim, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o que eu faço. Não é verdade isso? Essa lei da semeadura, não é verdade? Basta cada dia o seu mal, é porque Paulo escreve, se não me fala, aos Gálatas, me perdoa os irmãos, que eu não lembro qual é a carta, é aos Gálatas ou aos Filipenses: não erreis, meus amados irmãos, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, isso também se fará. Então, a formiga nos dá um exemplo de vivermos hoje de uma forma em que devemos agradar a Deus. Ninguém consegue com aparência. Isso não é aparência, isso não é elogio, isso é você e Deus. Entender que o amanhã, as circunstâncias, a vida, mas esteja preparado. Na armadura de Deus, fala do dia mau, para que possais resistir o dia mau. Pode chegar, talvez é hoje, talvez você em casa hoje está vendo pelo YouTube ou talvez pelo Facebook. O que é o seu dia mau? É porque está recebendo dinheiro do governo e por isso não precisa mais de ninguém? Ou talvez as fraquezas. Qual é a sua fraqueza? É a alegria ou as tristezas? O que te impede você de adorar a Deus? Fraqueza, que às vezes a Bíblia fala isso. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
Entendeu? Então, o dia mal pode ser na nossa vida qualquer coisa que tire eu ou você da presença de Deus, da vontade de Deus. Às vezes, se conformamos com pouco, ou abandonamos, deixamos de ganhar por causa de pequenas coisas. Então vamos lá, da formiga. Depois ele fala do coelho. O coelho é uma coisa... Os coelhos são um povo débil e, contudo, fazem as suas casas na rocha. Isso também é prudência. Isso é entendimento para compreender. Jesus falou assim, no capítulo 5 de Mateus, de uma felicidade, um beato, né? Que eu gosto sempre de falar isso no culto de doutrina. Beato é o bem-aventurado. Está lá na língua portuguesa. Beato não é sinônimo de o crente chato ou alguém de uma religião que vai lá e fica lá do lado daquele ser humano lá, fazendo coisinhas que ele quer. Não, beato é bem-aventurado. Jesus, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Entender que Deus que cuida de nós. Vamos lá. Débil. O que é o débil? O Aurélio diz o seguinte, que não tem ou que não há força física, vigor ou saúde, fraco e franzino. Nós não temos forças para isso. Nós não temos na vida espiritual, debaixo do cuidado de Deus, a Bíblia fala que Deus abate os soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele gosta disso. Entender a vontade. Humilhai-vos debaixo, 1 Pedro capítulo 5, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ela vos exalte. Aí, essa atitude do coelho, ele busca proteção. A lição passada que nós tivemos, que deu essa parábola da construção, né? Dos dois alicerces, que deu nessa parábola, no capítulo 7 e o versículo 24, diz assim, que todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Aí, essa ação do coelho de fazer a casa na rocha é praticar. É entender que o Deus que eu estou servindo, a Bíblia fala assim, o meu mandamento é este. Aí ele usa um termo muito legal em João capítulo 15. Ele fala assim, se fizerdes os que eu vos mando, sereis os meus discípulos. Ele diz que somos vós a vara e ele a videira. Toda vara que está em mim, ela limpa para que dê mais fruto. Isso fala de obediência. Essa necessidade que o coelho tem de criar a sua casa para a sua prole e proteção do dia a dia, se sentir protegido, a nossa vida tem que ser assim. Senão, você vai viver como está vivendo hoje aí, ó. Eu não sei. Apavorado. Medo tenho, claro. Mas as pessoas estão apavoradas. E o pavor, meus irmãos, olha que eu vou dizer uma coisa para os irmãos, o que é pavor, hein? Todo sentimento se torna agressivo, não olha ao próximo, não olha nem a família, muitas das vezes. Sabe por que eu quero dizer com isso? Olha o que é o pavor. Você está num barco, ou então você está numa ação de perigo. Quando você está apavorado, você não olha ninguém, se deixar nem os próprios filhos. Você corre primeiro do que todo mundo. Sai correndo, ou pula, ou sai nadando. Não pense em salvar alguém por causa do apavoramento. Você não consegue ser equilibrado. Mas todo aquele que escuta, assemelha-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Interessante que o coelho, olha bem, ali é sobre a rocha. O coelho, ele não faz um buraco na rocha, ele não escava a rocha. Ele vai, na roça tinha muito isso, lá na roça tem a lebre, né? E o coelho também, e tinha outro animal que parecia, esqueci, que fazia, que ele só constrói a sua casa na rocha, porque ele sabe que os seus predadores, para chegar até ele, é muito difícil.
não dá para cavar. Então, geralmente, aquela rocha que ficava bem por baixo mesmo, e bem difícil de acessar, ele cavava na terra e ia por dentro, e se chegava beirando a rocha pelo fundo. O coelho tem esse instinto. E eu não quero proteção de Deus. Eu quero que Deus me proteja, mas não quero servi-lo. Eu quero que Deus me ajude, mas não quero agradá-lo. Como um pai, como um filho desobediente, qual é o pai que faz isso? Eu não vejo de agradar um filho desobediente. Não, um filho desobediente, a Bíblia fala de correção. Entendeu? Mas o filho obediente, a Bíblia fala de bênçãos. Então vamos lá, vamos seguir. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Entenda, olha, entender como nosso refúgio é importante e fortaleza. Aí o socorro é bem presente. O problema é que Deus não é um ser que basta eu pagar, ou basta eu uma consulta, ou eu fazer alguma coisa. Essa ação, a um ponto que a Bíblia fala assim, em Hebreus capítulo 11, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, a ação humana é importante para ser refúgio e fortaleza, porque por isso que você vê muitos crentes aí com desespero. Uma vez eu perguntei a um que falava assim, eu tenho medo de morrer, mas ao mesmo tempo me dá vontade de se matar. Eu falei, mas peraí, como é que pode uma pessoa, isso lá perto de casa lá falando, como é que você consegue dar vontade de morrer, tem medo de morrer, e ao mesmo tempo de vontade de se matar? Está entendendo? Essas questões da vida, do dia a dia, que faz, fica tudo confuso. O que assopra no coração dele, vai. Quando o ser humano não tem refúgio e fortaleza como Deus, é como uma casa sem parede, sem portão, né? Fica desprotegido. Vamos lá. Aquele que... Isso é para espantar espírito mal, irmão? O Salmo 91, versículo 1 e 2, isso espanta. Você acha que isso espanta o demônio? O demônio citou isso para Jesus na hora de tentar. Ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Olha aqui, eu grifei o seguinte, os rosinhas e os azulzinhos. Os azulzinhos são o Deus que nós servimos, certo? E os rosinhas são aquilo, toda ação que qualquer ser humano tem que ter. Aquele, ou seja, tem que habitar. Direi, tem que falar, tem que ter essa consciência. E confiar, tem que confiar. Então, quando você habita, fala, pronuncia, que com a boca confessa, né, que Jesus Cristo é o Senhor, e você tem essa ação, e quando você confia, aí a Bíblia fala sobre essas bênçãos do Salmo 91 na nossa vida. Não tem quem, o que, o porquê, é bênção de Deus na sua vida, é real. Claro, olha bem, irmãos, eu não estou aqui de uma forma super crente ou alguma coisa, não, pelo contrário, de uma vida bem equilibrada. Deus é o que cuida de nós, como até hoje tem cuidado das nossas vidas. Ai de nós se sermos prepotentes. Nós temos um Deus que servimos, estamos numa batalha, tristes, angustiados, perseguidos, mas não abatidos, mas não, porque é Ele quem nos ajuda. Esse esconderijo, habitar, refúgio e fortaleza, é esse Deus que estamos servindo. Vamos seguir. O gafanhoto não tem rei. E contudo todos saem em bandos e se repartem. Essa é a questão interessante. Por quê? Primeiro, união. Pelo fato de o comentarista, a Bíblia dizer que ele não tem rei, porque mostra uma união. Contudo todos saem e em bandos se repartem. Isso fala de união. Ninguém consegue viver uma vida desse jeito. Na natureza, o que você vê, esse inseto,
de uma natureza tão bacana, tão legal, ou seja, tão maravilhosa aos nossos corações, de entender isso, que mostra o que é união. Que é a união da nossa vida. A Bíblia fala assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É eclesia, né? Quem tem o Vini, o dicionário da língua grega, você vai ver que congregação quer dizer eclesia. Então, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha bem, entenda bem uma coisa: ninguém diga e tem autoridade para dizer que o diabo não pode comigo. Eu não tenho autoridade para dizer isso. Sabe por quê? Porque eu pertenço à igreja. Com a igreja o diabo não pode. Comigo sozinho, um gafanhoto, é fácil. Na lavoura, um gafanhoto, 2, o agricultor nem se preocupa. Mas quando vem, em bando, destrói uma lavoura. É a força que o gafanhoto tem. E a força que a igreja tem. Então, eu pertencer à igreja, por isso que a doutrina da predestinação se dá à igreja. A igreja é predestinada. Estamos na lição na escola dominical em Efésios, capítulo 1, diz: e nos predestinou antes da fundação do mundo. Quando Paulo fala e nos predestinou, ele não fala e me predestinou, ele usa e nos predestinou. Então a igreja é poderosa. Agora, não existe mais, entenda bem aqui, irmãos, aquele ministério de profeta, de Deus chamar alguém especificamente e dizer que você é não, como nós lemos aqui o profeta na Bíblia do Velho Testamento, como lemos domingo passado na escola dominical, é aquele que explica as profecias e anuncia as profecias. Esse é o ministério que a Bíblia fala em Atos capítulo 13, que havia doutores e profetas. Eram homens que proclamavam o Evangelho e anunciavam o Evangelho. Não um ministério profético do que era uma coisa específica, como acontecia com Balaão, né? Que Balaão tinha aquela circunstância toda. Agora não, agora é a igreja. Entender esse momento com os gafanhotos é compreender que união, a igreja como um organismo vivo, que se eu e você estamos ligados à igreja, você pode ter certeza, se eu estou em união, em comunhão com a igreja, a Bíblia fala, é interessante, compreenda esse versículo, as portas do inferno não prevalecem contra ela. São as portas que o diabo coloca nesse mundo para atrapalhar a nossa vida. E isso, quando fala da nossa vida, influencia a minha pessoa. Então, por influenciar a minha pessoa, e porque eu pertenço à igreja, aí a coisa é diferente. Eclesia, né? Eclésia ou eclesia, como congregação, está lá no livro do Vini, né? Você vê lá no Vini, quem tem um Vini, ou buscar congregação, está escrito eclesia, é chamado para fora, é uma reunião de pessoas, é aquilo que Deus faz em nossas vidas. Então, o gafanhoto nos dá esse exemplo. Vamos lá, olha lá. Primeiro, melhor é serem dois, porque tem melhor é serem dois do que porque tem melhor paga ao seu trabalho. Se você não aprende a andar a dois, irmão, tem alguma coisa errada aí, hein? Se você só vive com a sua família, bom é a sua família, tem alguma coisa errada aí. Se alguém quiser prevalecer contra um ou dois, lhe resistirão. E o cordão, fala comigo em casa, você, os irmãos aqui, o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. É verdade. Vamos lá, agora eu dei o exemplo de união.
É interessante que essa carta, pouco se lê, né? Vamos ler lá em 3 João, capítulo... não tem capítulo, é só um capítulozinho que tem. Ninguém lê em 3 João, num estudo ou alguma coisa. Nem leitura, pouco se lê essa cartinha. É a terceira carta de João, né? A terceira epístola de João, que é do capítulo 4 ao capítulo 8. Exemplo de união. Olha que diz, do 4 ao 8, só tem um capítulo só de 3 João, tá? Não tenho maior gozo do que este, e de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Isso aí, as portas do inferno, meu irmão, nem adianta. Amados, procedais fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. União não é só estar na igreja, aleluia, não, é também lá fora, é com os irmãos e com os estranhos. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Estou falando rápido assim, porque eu estou terminando. Falta me dar só mais 5 minutinhos, tá bom? Então observa, porque pelo seu nome sairão nada tomando dos gentios. Portanto, os tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Na armadura de Deus está lá o cinto da verdade. Compreenda isso. Isso é exemplo de união. Tantos que estão, os irmãos, para com os estranhos. Porque a gente é capaz só... eu gosto da irmã, do irmão, é legal, né, irmã? A irmã está aqui hoje, bacana, é legal. Agora, se eu não conheço... não é bem assim. Vamos lá. Exemplo agora de desunião. Olha só, na mesma carta de 3 João. Exemplo de desunião. Vamos lá. No versículo 9 até o versículo 11. Tenho escrito à igreja, mas olha como é que esse obreiro, olha como ele tratava a igreja. Diótrefes, vou falar o nome dele aqui. Vou denunciar o nome dele. Diótrefes, João escreveu a carta e teve a ousadia de falar o nome ainda. Sabe por quê? Porque Diótrefes, olha o que ele falava, fazia com a igreja, que procura ter entre eles o primado. Isso é perigoso. Jesus mandou lavar os pés uns dos outros. Se eu, sendo Senhor e Mestre, então ele falou isso para os que querem o primado. Se eu sendo Senhor e Mestre, eu lavei os pés, vocês têm que fazer o mesmo. Você quer? O maior servirá ao menor. Então isso é exemplo de desunião, quando alguém quer ser muita autoridade na igreja. Vamos lá. E não nos recebe. Versículo 10. Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz. Olha só. Proferida contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem receber e os lança fora da igreja. Isto é exemplo de desunião. Amados, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus. Isso é Deus quem julga, irmão. Mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Que coisa maravilhosa. Vamos lá. A aranha apanha com as mãos. Está nos passos do rei. Essa aqui é muito legal, que eu separei essa aranhazinha aqui. Quem não conhece essa aranhazinha aqui? Olha só, a aranha apanha com as mãos e está nos passos dos reis. É muito interessante. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Quem não conhece essa aranhazinha aqui? Quem não convive com essa aranhazinha aqui? Qual é a pessoa que na casa dela não tem essa papa-mosca chamada? Ela é tão interessante que ela não cria teia na tua casa, ela não suja a tua casa. A papa-mosca é a que eu vi mais parecida do que o que dá a entender que essa mosquinha ela é milenar. Que quando o Provérbios falou sobre isso, o escritor dos Provérbios, Salomão escreveu sobre um rei Agur, e falando sobre isso, que essa mosquinha parece que dá a entender que tinha naquela época também, papa-mosca, porque eu vendo sobre essa mosquinha, ela tem 4 ou 8 olhos, e ela não cria teia,
E outra coisa, ele mesmo diz, se você vê uma na sua casa, não tente matá-la, porque ela traz equilíbrio dentro da sua casa. Ela tira os insetos, é mosca ou qualquer outra coisa. Então a papa-mosca, quem não tem papa-mosca em casa, não é verdade? Todos têm papa-mosca. E a Bíblia fala que ela está nos passos do rei. Sabe o que é isso? Entender que um palácio do rei, a papa-mosca está lá, como na nossa casa, na sua casa, isso é intimidade. Intimidade. Intimidade com Deus. E isso, né, no grego, fala de oida. Né? É a palavra grega, que eu até anotei aqui, tá, irmão? Não estou falando isso de cabeça, que as palavras não tem. Oida. Que na página 961, quem tem um Vini vai entender melhor isso, quando se fala de genosko, né? Eu não sei a palavra propriamente, que ele tem um circunflexo na frase do ó. Então, essas duas palavras em grego fala de intimidade, fala de algo que Paulo escreve aqui, Jesus fala no capítulo 7 de Mateus, melhor dizendo, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muito me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos os demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente. Aí o que ele diz, aiodá, que essa expressão em grego que é intimidade, que é uma expressão muito de uma intimidade tão profunda, que se você ler nessa página, eu tenho aqui o dicionário Vini, os irmãos que estiverem em casa também, veja isso no 961, página 961. Você vai ver que se relaciona até com relacionamento sexual. É uma intimidade que mostra de uma vida que você e eu, diante de Deus, é um conhecimento profundo, tanto o que vem de Deus, como a nossa vida de se comportar diante dele. E a Bíblia diz, e eu lhes liberei abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, que vos pratica a iniquidade. Porque as pessoas querem viver de qualquer maneira, e não dá para entender isso, e não dá para compreender. Tá bom? Que Deus abençoe aos irmãos grandemente em cada vida e coração. É esse momento que faz você e eu sermos fiéis a Deus. Qualquer circunstância, calma, meus amados irmãos. Entenda isso, calma. O prefeito está liberando, tá alguma. Não, calma, não. Outra coisa. Não, mas temos que não, calma. Olha, ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Todos os cuidados estamos tendo, né? Cada momento, a nossa vida, os irmãos aqui em distância. Se os irmãos vierem aqui do púlpito, né, até aí onde os irmãos estão, tem mais ou menos uns 10 metros de distância, entendeu? Então, todos os cuidados nós estamos tendo, e vamos ter mais ainda, e vai chegando o momento que vai se reunir, a diretoria se reunir, os irmãos, e vamos conversar e tomar cada ação do que vai ser feito, tá bom, meus irmãos? Então, não é nada de um avalanche que vai acontecer, como o próprio prefeito está tendo esse momento, tá? Que alguns irmãos procuraram aqui e falaram, já liberou, calma, entendeu? Não, agora vai, não, não é assim, né? Vai ter o nosso pastor Arthur, Luiz Meireles, tem uma diretoria, e a gente está aqui também como um pastor também, como pertencente a essa diretoria, é feita uma reunião, e os procedimentos será tomado. Isso, o que eu estou falando agora, é consciência também do nosso pastor Arthur, que eu avisei a ele que teria essa conversa. Então vamos ter muita cautela, muita prudência, mas também na vida cristã. Vamos entender isso. Fé, fidelidade, vida com Deus, sem ferir, sem magoar. Vamos ver em união que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Estamos vivendo a alegria. Estou muito alegre, uma bênção do céu.
É porque cada momento, cada dia, cada circunstância, até aqui Deus tem nos ajudado. Não nos pergunte como você está aqui ou nós, porque cada dia, cada uma manhã a gente acorda e agradece a Deus, não é verdade? Não é verdade, meu irmão? Cada momento a gente está assim. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe. Eu passei 5 minutinhos. Isso, nosso irmão Gilvan, vem cá, meu irmão Gilvan. Isso, fica aqui pertinho, chega para cá assim, isso. Os irmãos estendem as mãos para cá, isso. Os poucos irmãos que estão aqui, isso, aí. Vamos estar orando, parabenizando hoje. Muita gente botou eu lá no Face, no grupo da igreja, parabenizando hoje por ele estar, né, estar fazendo aniversário. E é uma bênção do céu. Deus Pai, Deus Santo, ao teu servo, graça e vitória. Meu Deus e maravilhoso, santo é o teu nome, Rei dos reis, aleluia, para todo sempre. Dá vitória ao teu servo, abençoa, aleluia, estende as mãos, a obra que tu tens para com ele, aleluia, tem sido um ajudador, como os demais dos teus servos aqui também tem vindo, aleluia, Senhor, mas recompensa, porque mais uma primavera, tu tem cuidado de nós, tu tem nos abençoado, Senhor. Descansar em ti. Diante desse momento, Senhor, pedimos a ti, ó Deus, descansar em ti, acautelar, Senhor, as nossas vidas, ó, guardar, Senhor, aleluia, nossa mente e coração, a vigilância. Estende as mãos, ó Deus, Pai, para a glória do teu nome, Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Deus Pai, leva-nos em paz aos nossos lares. Eu peço pelos teus servos o lar, a vida, Senhor, cada coração. Tu conhece o meu coração, Senhor. Tu sabe as nossas vidas e propósito que estamos aqui para atender melhor os teus servos. Vai dando vitória, vai ajudando. As lutas são difíceis, Senhor, grande, aleluia, Senhor, mas estamos aqui, os teus servos lá, para pedir a tua bênção, para pedir a tua vitória, para pedir, ó Deus, o teu servo talvez enfermo no lar, talvez a tristeza, a angústia, a preocupação, aleluia, eu rogo o Espírito de Deus, da vitória, Senhor, aleluia, estende as mãos, aleluia, Espírito Santo, aquece esse coração nesta noite, aquece esse momento, Senhor, para a glória do teu nome, aleluia, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja em cada vida e coração que aguarda a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E você ao lar e vida, vamos dizer amém. Que Deus abençoe.